Boa noite, professor. Estamos aqui reunidos no Valcast, que é em homenagem à nossa grande amiga Patrícia Gabriele, né? E aos fãs dela da sala aí. É bem popular essa garota. Bom, a gente vai discutir aqui sobre o filme A Onda, que foi exibido pra gente na sala, que gerou vários debates políticos na sala, etc. E foi um filme bom, bem interessante. Agora eu passo a palavra pro Cauã, que vai complementar mais a opinião dele, o que ele achou, pontos interessantes e etc. Primeiramente, boa noite, professor, que é o Cauã Monteiro. Bom, o filme A Onda, ele é um filme alemão do diretor Dennis Gansel e de roteiro de Peter Toweit e Johnny Dawkins. Bom, o filme, ele retrata de como um professor chamado Rainer, ele meio que cria um movimento dentro da sua sala de aula que é para simular uma sociedade dura, que essa era a matéria que eles iriam aprender. Bom, e ao longo do filme, essa ditadura meio que vai perdendo o controle, mas ao longo do podcast nós vamos entrar nesse detalhe. Bom, esse filme, ele foi ganhou a premiação de filme do ano, de alemão, do filme alemão do ano, de 2008. Bom, e esse filme, ele mostra uma ideologia manipuladora, pois o professor, de certa forma, aos poucos, ele vai meio que manipulando a turma inteira, e eles vão perceber que está sendo uma manipulação, uma coisa, como ela fala, idiota de se fazer isso, mas os outros ninguém liga. Ninguém liga, só vão indo na onda, como é o nome do filme. E o plano do professor é mostrar como é um controle autoritário, que seria essa ditadura que ele mostrou. E isso vai saindo muito do controle ao longo do filme, pois os alunos vão ficar muito com isso na cabeça, dizendo que a onda é um movimento, todo mundo tem que fazer parte, e quem não faz parte não é amigo, não é bem-vindo. Com uma cena do filme lá que o menino vai querer entrar na escola e os outros dois moleques não deixam ele entrar se ele não fizer a saudação da onda. E o menino diz que não sabe qual é a saudação da onda e o moleque empurra ele para trás, mandando ele ir embora e voltar só quando aprender. E ele ia perder a aula se não fosse a menina que ia contra o movimento do professor e ela ajuda o moleque a entrar. Mas mesmo assim, vai percebendo que os alunos vão meio que fazendo movimento dentro do movimento, que se a pessoa não for dentro da onda, ela vai ser excluída da sociedade, e é isso. Se você não entrar, você não faz parte da sociedade, você não é nosso amigo, vai embora, você tem que ser da onda. E agora eu passo a palavra para minha amiga Patrícia. O que você tem a complementar sobre esse filme, Patrícia? Boa noite, professor. No decorrer do filme, a gente consegue ver uma transformação de uma sala de aula comum. Tipo, a dinâmica, eles começaram, tipo, a usar uniformes lá branco, aí criaram um símbolo lá deles e a... Como é que é o nome lá da saudação, né? A saudação lá deles. E isso transformou, tipo, numa própria identidade lá. Um ponto que eu queria falar aqui era dos comportamentos autoritários. Que, como o Cauã falou, do exemplo lá do menino, que foi proibido de entrar na escola por causa que ele não fez a saudação lá. E com o passar do filme, as regras vão se tornando mais rígidas e as punições mais severas. Um ponto também é a representação da mídia e das redes sociais, que pode se encaixar no contexto atual do quanto ela pode influenciar um grande grupo de pessoas. Que a onda no filme se espalha e ela ganha mais gente por meio das mídias, o que reflete muito na nossa sociedade atual. Também queria ressaltar que o filme, a gente consegue ver paralelos históricos, que o filme provoca lembranças de, como pode-se dizer, regimes totalitários que já aconteceram no passado. Como o próprio filme também ressalta isso no seu enredo. Passo agora a palavra para a Maria.
Bom, vamos falar de uns aspectos, né? Como a Patrícia estava falando sobre a identidade deles, eu acho que isso é uma clara referência ao racismo alemão, né? Toda essa identidade, a saudação, a roupa, né? Então, entrando mais nos aspectos aqui da questão social, nós podemos falar sobre o autoritarismo, né? A onda, ela explora uma psicologia na conformidade e os perigos do autoritarismo. Pode ser usado como ponto de partida para discussões como as pessoas podem ser influenciadas a seguir cegamente alguns líderes carismáticos, né? Porque o professor ele começa como um professor engraçadinho e carismático, e as pessoas não vão percebendo que isso pode levar a uma coisa bem extremista. Também o filme destaca a formação de um grupo e a criação de uma identidade compartilhada, como eu citei, né? Como é uma referência ao fascismo alemão. Também podemos falar sobre a relevância. Corta aí, calma aí que eu me perdi. Ô, buceta. Calma aí. Porra. O efeito da manipulação em massa. A formação da onda ele ilustra o movimento pode crescer rapidamente e tomar proporções muito grandes, como mostra naquela cena lá que os caras saem pichando, pichando o símbolo da onda. E até aquele menino lá, que eu não lembro o nome, ele sobe num prédio e faz uma pichação enorme com o símbolo da onda. E, e esse efeito de massa é a manipulação, né? Porque, tipo, ele foi alienado, basicamente, e foi tomando proporções tão grandes ao ponto dele fazer isso. E também outras coisas que, como foi o fato dele ficar completamente. Porra! Ele fica completamente. Tá, calma aí. Caralho. Tá, vou falar de novo essa parte. O efeito de massa e a manipulação em massa a onda ela ilustra basicamente como o movimento, né, ele pode levar a proporções muito muito longe, tipo, muitas vezes intensas. É basicamente uma parte do filme que retrata isso é a parte em que os caras saem pichando o símbolo da onda é, em várias partes da cidade, até que chega aquele momento que um menino específico, que agora eu não lembro o nome, ele basicamente pega e faz a pichação enorme no, num prédio. Eu acho que é isso, se eu não me engano. E também mostra como esse menino ele tem uma vontade de ser aceito por algum grupo social. Na minha visão, ele era uma pessoa excluída, né? E ele viu ali como o Movimento Onda uma maneira de se integrar a algum grupo, né, social, porque a gente sabe que ensino médio é uma coisa bem complicada e tal.